E aí, gente, tudo ok? Tudo certinho? Vamos lá, dando continuidade a mais um assunto de física, mais uma aula de física. Para quem não me conhece, eu sou o professor Braulio Gomes. Vou dar continuidade à aula de cinemática. Essa já é a terceira aula de cinemática, então qualquer coisa, dá uma olhadinha nas outras duas anteriores, que vem falando de velocidade, de tempo, de deslocamento, de aceleração. E agora a gente vai dar continuidade. Só para relembrar, né? O assunto de cinemática trata-se em dois movimentos, um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. Para cada um desses movimentos tem algumas equações específicas e vamos compreender mais sobre essas equações. Vamos ter algumas dicas bastante importantes para saber qual dessas equações eu possa estar utilizando. Então, estando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, para o movimento uniforme, né? Equações horárias do movimento uniforme. Eu tenho aqui função horária da posição. Por que horária? Porque ela depende do tempo. Para o movimento uniforme, eu tenho uma equação em posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aquela equação que chamamos ela de sorvete, equação de sorvete. Se lembra? Perfeitamente. Anota lá. A equação da função horária da posição é uma equação em que eu utilizo quando o movimento é uniforme, quando a velocidade se torna constante. Mas a partir do momento em que essa velocidade aumenta ou diminui, eu vou passar do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado. Eu vou ter outra equação da posição. Se lembra? Essa daqui é quando a velocidade pode aumentar ou pode diminuir. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração tempo ao quadrado dividido por 2. Tem um bizu bem legal, né, em cima dessa equação. Aquele bizu que a gente chama de sorvetão. Isso, sorvetão. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, o significado de cada grandeza. E se lembrando, né, se é posição em metros, se é velocidade em metros por segundo, se a aceleração é em metros por segundo ao quadrado e se é em tempo é em segundos. Essa é uma das equações em que eu estou utilizando a aceleração. Eu tenho mais duas. A segunda equação que eu tenho é a equação da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Olha lá, equação para velocidade. Bem legal mesmo, né? Função horária da velocidade. Horária porque depende do tempo. Velocidade porque está interligada à equação, ok? Separa lá, tem um bizu bem legal aqui também, ó. Vovô ateu. Vovô ainda tenta. São alguns bizus que às vezes lembra, na hora que a gente estiver utilizando a equação, se eu esquecer de alguma parte dela, vovô ateu é um jeito de lembrar. E a terceira equação que eu tenho é a equação Torricelli. É uma equação que ela não necessita do tempo, mas ela sim ainda tem a minha aceleração. Ainda está interligada com o movimento uniformemente variado. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração ΔS, o meu deslocamento. Aí você começa a perguntar, mas professor, eu tenho 4 equações, como é que eu vou saber qual delas eu vou utilizar? Porque são 4. Às vezes eu posso me confundir, pegar uma pensando que é a outra e no final meu resultado não está batendo com a resposta. Vamos lá. Olha a partir de agora, viu? A partir de agora é bastante interessante. Coloca aí do seu lado, dá uma pausa no vídeo rapidinho, as 4 equações. Então aqui, ó, importante. Bota aí as 4 equações. Como eu sei que cinemática é trabalhada em cima de 4 grandezas, deslocamento, tempo, velocidade e aceleração, essas 4 grandezas vão me dar as dicas essenciais para saber como eu posso utilizar essas equações. Da seguinte maneira, já anotou? Beleza, vamos lá. Olha bem, a equação de sorvete. Tem uma grandeza que está faltando nela. Vamos ver. Eu tenho a posição final e a inicial, eu posso encontrar o deslocamento. Eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo. Está faltando que grandeza aí? A aceleração. Então presta bem atenção nisso. Quando a questão não informa a aceleração, não informa. Olha bem, não informa é diferente de perguntar. Se ela está perguntando a aceleração, é uma coisa. Se ela não informa, é outra coisa. Quando a questão não informa a aceleração, eu sei que a equação que eu vou utilizar é a de sorvete, a equação horária
da posição. Quando a questão não informa, olha bem, a velocidade final, viu? Eu sei que eu vou utilizar a equação de sorvetão, quando ela não informa a velocidade final. Quando a equação não informa o deslocamento, o meu ΔS, eu vou utilizar a equação da velocidade ao meu vovô Ateu. E quando a questão não informa o tempo específico, viu? Eu vou utilizar a equação de Torricelli. Ah, professor, mas assim está ainda muito complexo. Bora ver uma aplicação aqui, bem legal. Um trem percorre um trajeto com velocidade escalar constante de 90 km por hora. Em um determinado instante, o sistema de freio do trem é acionado, provocando uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Até o trem parar, a distância percorrida durante a frenagem de quanto? Ele quer saber a distância, né? Então, primeira dica, vamos colocar todos os dados que a questão informa separado. O que é que a questão vem informando? Se o trem está vindo com a velocidade, então é a velocidade o quê? Inicial, 90 km por hora. Uma desaceleração é uma aceleração, só que sendo o quê? Negativa. Ele diz que o trem tem essa desaceleração até parar. Então, quanto é a velocidade final dele? 0. E ele quer saber o deslocamento, só que ele diz que é a distância. Então, vamos pensar. Eu tenho velocidade, eu tenho aceleração, eu tenho tempo. Qual grandeza não foi informada? Não foi informado o tempo. Qual é a equação que eu posso utilizar? A equação de Torricelli. Eu posso utilizar quando eu não necessito do tempo. Então, vamos lá aplicar para ver. Primeiramente de tudo, né? Eu sei que velocidade inicial, olha bem, velocidade inicial está em 90 km por hora. Mas km por hora não é a grandeza do sistema internacional. É em metros por segundo. Então, eu vou dividir por quanto? 3,6. Fica 25 metros por segundo. Aplicando na equação de Torricelli. Velocidade final é quanto? 0. Presta atenção aqui. Velocidade inicial, 25. 25 ao quadrado. Mais 2 vezes. A aceleração é de quanto? Menos 5 vezes ΔS. 5 vezes 2, 10. Mais com menos, menos. Menos 10 ΔS. Eu pego esse 625 aqui, ó, e jogo ele para o outro lado. Ficou o quê? Menos 625. Menos de um lado, menos do outro. Se lembra lá que eu posso cancelar os dois? Só é multiplicar por menos 1. Isolando o ΔS aqui, ó, eu vou ter 10 está multiplicando, passo que é para o outro lado, dividindo. 625 dividido por 10 é igual a quanto? 62,5 metros. E a resposta certa seria a letra E. Deu para compreender? Bem legal, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vou estar aqui ó, deixando para vocês meu Insta, aqui está a página do meu canal e aqui está meu e-mail. Ou se não, comenta embaixo qualquer dúvida que eu estarei respondendo, beleza? Valeu, até a próxima!